Começar de novo. Boa noite a todos. Agradeço a todos que irão assistir esse estudo em momento oportuno. Imortalidade da Alma, NEP Brasília. Convido a todos para esse estudo que tenho certeza será um excelente estudo com nosso querido amigo, irmão Xaxá. Antes de começarmos, vamos a uma leitura de harmonização que eu vou compartilhar com vocês e depois fazer uma prece. Está no caminho, está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico, orientadores do mundo. Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabeis disso? É um comentário que está em João, capítulo 3, versículo 10. E começa assim a reflexão de Emmanuel. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espíritas, o aparecimento de orientadores do mundo reclamando provas da existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da consciência, estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades essenciais da vida. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipitar-se-á, muitas vezes, nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se, com acerto, às interrogações dos instrutores modernos, transformados em investigadores. Dirigem-se a nós outros, muita vez com ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não se perguntem por que devem saber, Emmanuel. E meus irmãos, depois dessa leitura de harmonização, vamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, agradecer a Jesus por essa bendita oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos hoje em estudo, agradecer aos nossos mentores, aos mentores desse grupo, agradecer pela oportunidade bendita de aprender ainda mais sobre as nossas existências, sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinos de Kardec. Pedimos ainda
aos nossos amigos que não puderam estar aqui presente, que eles recebam os nossos carinhos. Pedimos à nossa querida irmã Denise que ela receba os nossos mais lindos votos de felicidade, que ela tenha muita saúde nessa vida, nessa encarnação, e pedimos a permissão para iniciar esse estudo e que possamos sempre ter boa disposição para servir ao Cristo e nos reunirmos em estudo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Xaxá, meu querido, com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a quem a gente não conversou aqui ainda. Vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui, depois dessa leitura, dessa prece, aos nossos estudos. Quem tiver com os microfones ligados, puder só desligar um pouquinho. Acho que já foi desligado. Pedindo assim a Deus, né, a Jesus, aos mentores amigos, que possam realmente nos acompanhar nesses próximos minutos, que a gente possa transmitir um pouco da mensagem que é proposta para esse estudo, né, que é o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui para que a gente possa dar continuidade aqui. Vamos lá. Só um segundo. Está aparecendo para todos? Tá, né? Sim? Ok. Beleza. Vocês estão escutando também um ruidinho aqui no meu microfone? Não. Para Dá mim para ouvir. tá normal. Então tá bom. Só o meu que acho Vamos que lá. vocês ouviram o papagaio gritar, o cachorro latir. Pessoal, vamos nessa então. Gente, imortalidade da alma, tá? É um dos princípios básicos da doutrina espírita e diria que é um dos princípios básicos do cristianismo, né? E a gente vai aqui ao longo da nossa conversa falar um pouco sobre o assunto e sobre esse ponto do cristianismo também. A gente tem aqui, seguindo o nosso roteiro, os princípios básicos ou fundamentais da doutrina espírita, e a gente está naquele esforço, né, que foi iniciado há um bom tempo, não só por Allan Kardec, em trazendo princípios básicos, né, aforismos, que a gente já conversou bastante sobre isso ao longo do ano, que seriam aqueles pontos assim que a gente pode resumir como sendo, opa, isso aqui é um ponto fundamental para o entendimento não só da doutrina espírita como um todo, mas do próprio Evangelho do Cristo. Então, não tem como fugir disso. Tá? Para estudarmos Jesus, precisamos avançar um pouco em Kardec. Né? Quando fala Kardec, é a doutrina espírita e todo o seu corpo doutrinário e com as obras complementares do Chico, sobretudo do nosso querido Emmanuel, e está com essa missão aí desde muitos anos, milênios, de trazer a mensagem do Cristo mais esclarecida, mais ilustrada para nós. Né? Então, a gente, nesse esforço, passamos já por todos esses princípios, Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Então já foram esses 9, né? Vamos entrar no 10º aqui. Nisso que didaticamente, o Honório, com a equipe dele na União Espírita Mineira, colocou em 15 princípios, né? E a gente vem conversando ao longo do tempo que todos esses princípios a gente vai encontrar no Evangelho do Cristo, nas passagens. Então, esses conceitos, ou melhor, esses princípios, esses pontos básicos, fundamentais, eles vão perpassar por
todos os ensinamentos, não só de Jesus, como também da própria doutrina. Então, aqui e ali a gente vai encontrar Deus em toda a parte, né? Jesus, que é o nosso, né, aqui no planeta Terra, é o nosso governador espiritual. Espírito, perispírito, evolução, vamos ver tudo isso aqui nas passagens. Então, hoje, imortalidade da alma. E depois nós vamos seguir com os outros nas próximas reuniões, tá? Então, vamos que vamos. Eu tentei não trazer muito texto, mas não consegui, para variar, né? Então, eu trouxe muita informação, porque eu pensei também, nossa, isso vai ficar gravado. Tá sendo gravado, não está, Silvia? Acho que tá. Tá. Então, vai ficar gravado. E é bom que quando as pessoas assistirem, elas possam, né, olhar o material e parar, estudar, procurar, pesquisar, né? Então, eu acho que é interessante, é bacana. Eu costumo falar assim, quando às vezes me convidam para fazer uma palestra, eu digo assim, eu não sou palestrante, né? Eu gosto de aplicar estudos. É diferente, né? É diferente. Palestrante você tem que, né, ali mastigar um pouquinho para poder falar para a plateia, mas não é o meu caso. O meu negócio é mais é o estudo em si. Mas enfim, vamos que vamos. Então, vamos falar dessa bendita imortalidade da alma. E eu trouxe uma passagem que Jesus falou, né? Que está lá em Mateus, desculpa, em João, né? Não, acho que não é João, gente. Acho que essa referência está errada, tá vendo? Como é bom a gente. Acho que eu copiei em cima de outro slide, mas não é João 14:2, tá, gente? Então, Mateus 10, alguma coisa, daqui a pouco a gente vai falar de novo, vai mostrar de novo esse slide. Mas vamos ficar com o que está escrito aqui, ó. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, trouxe só para fazer uma chamada, não troquei aqui a referência, então pequei nisso aí. Para ver como Jesus já comentava um pouco sobre essa questão da alma como algo imortal, porque ele mesmo disse: não podem matar a alma. É mais preocupante aquele que faz perecer tanto o corpo quanto a alma perecer, né? No inferno. Vamos mais para frente que a gente vai entender isso aqui. Então, para começo de É conversa, Mateus 10:28, Xaxá. isso, Mateus, é isso mesmo, 10:28. Eu vou mudar isso aqui quando for mandar o material, mas lá na frente tá a referência correta, vocês vão conferir lá, tá? Gente, a gente vai ter que tentar entender essa questão da alma, tá? Nós, pressupondo que a maioria aqui realmente é espírita, ou simpatizante, ou curioso da doutrina, enfim, mas a gente tem que entender de uma vez por toda o que que significaria essa questão da alma. Não é o que que significa no sentido da palavra tão somente, mas no contexto geral, onde entra a alma, né? Mas para isso eu pedi ajuda ao dicionário Wycliffe, esse aqui, ó, eu achei ele bacana, tem outros também, né? Para a gente entender como é que os estudiosos cristãos viam esse termo nas diversas passagens bíblicas. Então, gente, eu falei que é muito texto, tem um bocado de texto aqui, a gente vai lendo rapidinho algumas coisas, vamos comentando e vai ficar o material aí, tá? Vamos lá. Olha só o que diz o Wycliffe, né? O Wycliffe, assim, é o dicionário, né? Que foi escrito por outra pessoa, né? Por uma equipe. Charles Pfeiffer, tá até aí na capinha, né? O Wycliffe é muito provável em homenagem ao grande Wycliffe ali, que, salvo engano, foi até contemporâneo de John Rawls, tá? Mas vamos lá. No Antigo Testamento, a palavra alma quase sempre é a tradução da hebraica nefesh. Gente, eu não sei falar hebraico não, hein? Então, se a pronúncia não for essa, me corrija. Mas seria nefesh, que é também muitas vezes traduzida como vida. Então, a gente vai encontrar no Antigo Testamento, né? Ele está falando aqui do Antigo Testamento. Essa palavra, que muitas passagens o próprio contexto traduz como vida, e também tem como várias outras palavras: pessoas, si mesmo, criatura e etc. Tiveram até a ideia e a boa vontade de contar quantas vezes a palavra aparece lá. Eu fico falando assim, eu falo assim, mas imagina na época que sem internet,
né? Sem, era muito difícil. Hoje não, né? Hoje a gente tem a ferramenta NetSearch aí, né? Que rapidinho a gente acha tudo ali relacionado. Mas aparece 756 vezes nos originais. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver a palavra nefesh, alma, traduzida em algum contexto como vida, como pessoa, como si mesmo. Então, alma seria um pouco de tudo isso. Mas continua, ó. No seu uso mais comum, nefesh significa o próprio homem, o indivíduo. E isso até hoje a gente usa. É frequentemente usada como o pronome reflexivo. Por exemplo, ele vai citar aqui, gente, vai ter uma série de citações que vale a pena. Eu percorri uma por uma, quando eu estava preparando aqui, para ver o contexto, né, das referências. Aí ele cita aqui, por exemplo, a rebelde Israel justificou mais a sua alma. Então lá está escrito Nefesh, tá? Está lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 11. E mais lá em Deuteronômio tem 70 almas em relação a pessoas. Então, lá em Deuteronômio 10, 22, vai falar sobre os, como é que chama assim? A descendência de Abraão. Está conversando um pouco ali sobre esse assunto, que fala, ó, seus pais, os seus antepassados, eram 70 almas, 70 nefesh, 70 pessoas, né? Enquanto que você terá por descendência a quantidade de estrelas, alguma coisa assim, tá? Quando vai falar de Israel, aqui vai falar da prostituta. Gente, na Bíblia, quando a gente vê isso, é, prostituição, traição, a gente tem que relacionar muito assim ao compromisso que a gente tinha com a divindade, com Deus, e que a gente se desviou. Então ele vai falar da rebelde Israel, justificou mais a sua alma. O que está ali meio que entre aspas, está até uma vírgula ali, né? É citação do que está na Bíblia, tá? Então, alma aí está escrito Nefesh. Então, o que eles estão falando é sobre a palavra. A palavra, ela aparece em vários trechos do Novo Testamento, como Nefesh, e tem esses significados. E continua, ó. Há diversos trechos relacionados com este uso, onde a palavra designa o berço dos apetites e desejos. Então, lá em Deuteronômio, de novo, capítulo 12, versículo 20, tem assim: conforme todo desejo da tua alma. Então, a palavra, o termo alma, muitas vezes foi usado para designar a fonte dos desejos ou o apetite, né, que a pessoa tinha, os desejos que ela tinha. Então, conforme todo o desejo da tua alma comerás. Nessa citação está se falando, ó, se quiser comer carne, você vai comer, conforme todo o desejo da tua alma, tudo que você deseja, como se aquela coisa mais inferior, né? O desejo mais inferior, ela partisse, né, do âmago da alma. Então, são significados. E a minha alma chorará, está lá em Jeremias também, 13, 17. Então, citações que vale a pena depois visitar, olhar todo o contexto. Isso tudo aparece a alma como sendo algo conjugado ali para dar uma mensagem, passar uma mensagem. Antigamente, o termo alma era mais utilizado do que hoje para designar um indivíduo. Então, se hoje a gente já fala, nossa, aquela pobre alma, estamos falando de uma pessoa. A gente não conhece a alma da pessoa, né? Não está por dentro sabendo como é que ela é no íntimo. Então, a gente é como se fosse alguém. Então, mais antigamente era mais utilizado do que hoje para dizer assim, é um indivíduo. Um significado mais básico e possível, embora menos comum para Nefesh, é vida ou ou ser vivo. Por exemplo, vida por vida que está lá em Êxodo 21, 23, que a palavra é Nefesh. Então, vida por vida, alma por alma, significando a mesma coisa. Ainda dizem aqui os estudiosos, né? Em algumas frases é possível que ela signifique tão somente vida. Por exemplo, saindo-se-lhe a alma. Então, no momento meio que, ou né, de emancipação da alma, ou de desencarne, né, de desenlace, de morte, saindo-lhe a alma, saindo-lhe a vida. A vida saiu. Está lá em Gênesis 35, 12.
E no caso aqui, a alma do menino tornou a entrar nele. Está lá em 1 Reis 17:22. Essa passagem é aquela passagem de Elias. Gente, a história de Elias é bacana, né? É, que viria depois a ser o nosso querido João Batista. Aqui ele foi recebido porque ele estava fugindo lá do rei, Enoque. Não, Enoque não, esqueci o nome do rei, que Enoque era o ajudante dele. Mas ele estava fugindo e foi orientado para uma região, foi para uma casa. Uma viúva recebeu ele, cuidou dele, deu comida e tal. E o filho dela começou a passar mal. E começou a adoecer e morreu. Morreu. Por isso que diz que o profeta Elias também ressuscitava, porque ele ressuscitou o menino. Ele sobe com o menino para um cômodo mais acima lá na casa, deita o menino, reza, fala: Senhor, não é possível que o senhor vai levar aqui agora, alguma coisa assim. A alma do menino tornou a entrar nele. Então, nesse tipo de passagem, alma significa vida. Vida. Esta palavra também é muitas vezes utilizada como referência à parte não material do homem. Então, já desde o Antigo Testamento, eu estou falando de uma visão cristã, tá, gente? Dos cristãos, dos estudiosos da Bíblia. Lá no Velho Testamento, a alma já representava algo que não dizia respeito à parte material do homem. Opa, tem alguma coisa a mais aí. Tem alguma coisa a mais. Seguindo ainda, diz que a palavra nefesh no Antigo Testamento tem a sua continuidade no Novo Testamento, até certo ponto por meio da palavra grega psique. Então, no Novo Testamento, há uma espécie de continuidade, só que uma transformação dessa palavra, né? Que ela sai de nefesh, no hebraico, para uma palavra mais grega, que é psique, ou enfim. Isso seria a alma. Está lá em Atos dos Apóstolos, 27 a 37, quando vai falar sobre, está falando sobre a Paulo, né? No finalzinho de Atos dos Apóstolos, no barco em que viajava Paulo, tinha a bordo 276 almas. Está escrito isso, só que no original é psique. Então, a coisa continuou. 276 vidas. Então, o sentido é meio que o mesmo do Antigo Testamento. Mas foi variando, gente. Vamos ver como é que diz aqui, ó. O Senhor Jesus perguntou se era lícito no sábado salvar a vida ou matar. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 4. É a palavra grega psique. Mas o uso do Novo Testamento vai mais além e se refere algumas vezes à parte não material do homem, ou seja, trazendo aquilo que o Velho Testamento já, ou o Antigo Testamento já mencionava. Os homens podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Está aqui, ó, versículo 10, capítulo 10, versículo 28, viu, gente? Eu vou consertar a referência lá do primeiro slide. Muito bem, então Jesus já falava isso, e o sentido da alma aqui é o sentido grego, psique, que quer dizer também aquela parte não material, não material do homem, ninguém pode matar. Então, tinha não vou dizer um consenso, mas tinha um senso comum de que existia algo a mais do que o material. E Jesus depois veio dizer, olha, pode até matar o corpo, mas a alma não vai conseguir. Então não sou eu, não é a doutrina que está falando, é o próprio Mestre Jesus e o Antigo Testamento também comenta. Ainda sobre alma, do Wycliffe aqui no dicionário, Pedro também faz uma referência aos desejos. Então a gente viu que em determinado momento a alma tinha essa coisa da fonte do desejo, né? Aos desejos que combatem contra a alma. Está lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. E João, lá no Apocalipse, em determinado momento, ele vê várias almas dos antigos. É engraçado lá, gente. Se forem Apocalipse 6, 9, vai ver, ele fala assim, nossa, e a grande alma daqueles que, mártires, né, tal, dos santos, estavam lá assentados à mesa e coisa e tal. Então ele viu e reconheceu. E olha que ele nunca tinha visto, né, gente, os espíritos, mas ele reconheceu que era. Mas muito bem. Então Pedro falou que os desejos que combatem a alma. João viu no céu as almas dos mártires. E olha que interessante. Palavra, gente, tudo isso que está aqui são palavras desses estudiosos bíblicos, que não são espíritas, são cristãos.
Outra visão, desculpa, normalmente disse que o homem tem um corpo e uma alma. Outra visão chama o homem de tripartite, com corpo, alma e espírito. Eita, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir porque a gente vai falar agora da imortalidade. Depois nós vamos passar o conceito segundo a doutrina espírita, gente, que aqui é o estudo dos princípios básicos, né, da doutrina à luz do evangelho. Então, nós temos um, um ensinamento que veio através dos espíritos, em que a gente vai entender também de uma vez por todas, de forma às vezes até resumida, sobre essa questão da alma. Mas beleza, vimos aqui a alma e a tal da imortalidade. Então, mortalidade e imortalidade. Morte, não morte. Morte, não morre. Então, vamos lá. O que é que os próprios estudiosos da Bíblia, eles falam sobre a imortalidade, tá? Gente, é interessante. Quando a gente vai ler sobre a imortalidade nesse dicionário bíblico, é um negócio profundo. São duas, três páginas inteiras para trazer como é que eles entendem, ou como é que eles entendem o- é, a forma de pensar do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos lá, imortalidade também aqui no Wycliffe, que está aqui. A palavra imortalidade, atanasia, ou atanásia, não sei como pronuncia, gente. E apartasia, anatasia, imortalidade. Apartasia, incorruptibilidade. Então, são duas palavras que aparecem ao longo do Novo Testamento, sobretudo, e também no Velho, que eu estava vendo, que vai trazer o sentido de imortalidade. Tanto imortalidade quanto incorruptibilidade. Basicamente a mesma coisa, gente. Basicamente a mesma coisa. E a gente vai tentar entender aqui com esses estudiosos. São duas palavras gregas que designam imortalidade. Atanasia é encontrada em Coríntios, é, 15, 53 em diante. Timóteo, na primeira carta de Timóteo, também vai falar sobre essa palavra. Essa palavra aparece lá. Então, quando vem imortalidade na nossa tradução, está escrito isso lá no grego, lá original, tá? A partasia, que seria incorruptibilidade, né, é encontrada em Romanos 2,7. Olha o tanto de referência. Sugiro que todo mundo procure. Em 1 Coríntios, nesses versículos, capítulos e versículos, em Efésios, vê como Paulo utiliza muito essa palavra incorruptibilidade, que quer dizer imortalidade também. Na segunda carta ao Timóteo, e o adjetivo aptartos, que significa incorruptível. Então, tem uma parte de Paulo, lá em essa primeira carta aos Coríntios, que ele fala muito sobre o ser que é corruptível, mas que tem que procurar ou passar de novo pela incorruptibilidade, sabe? Então, o sentido de imortalidade, incorruptibilidade é quase a mesma coisa. Engraçado isso, tá? E Paulo vai reforçar isso, dizendo o corruptível, o incorruptível, corruptível tem que ser incorruptível, e assim vai. É, incorruptível é encontrado em Romanos, Coríntios e tal. Então, vale a pena a gente dar uma lida lá para entender um pouco essa relação com essa palavra. A imortalidade pode ser definida pelo estado de ausência definitiva de morte. Olha que coisa interessante. E de absoluta incorruptibilidade, que reside completa e eternamente em Deus, relativa e derivada no homem. Então, segundo a Bíblia, segundo o entendimento geral, né, a imortalidade e a incorruptibilidade completa está em Deus, mas que nós temos um pouco disso, tá? Dessa forma como ele fala que é relativa, derivada em nós, tá? Então nós temos isso. E nós vamos ir lá na frente, onde eles foram se basear para poder dizer que nós temos isso e que em Deus, segundo o entendimento deles,
reside completamente lá, a imortalidade e a incorruptibilidade. Está aqui, a criação do homem. Então eles foram lá e já pegaram essa parte como para exemplificar para nós. A imortalidade da natureza do homem está implícita na criação do homem à imagem de Deus. Gênesis 1, 26, 27. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, já que Deus é incorruptível, né, e é imortal, a gente teria um pouco disso. A completa está com ele. Mas já que ele nos criou à sua imagem e semelhança, e reticências, tem lá um monte de coisa, então nós temos um pouco disso. E eles vão chegar numa conclusão bem bacana. Olha que interessante. Embora esse termo nunca seja definido dessa maneira, incorruptibilidade, imortalidade, fica bastante evidente que a imagem descreve uma semelhança com Deus. Não, desculpa, aqui estou falando da semelhança, da imagem e da semelhança. Tá. Então, fazer a imagem é como se descrevesse um pouco nossa semelhança com Deus. Em Pedro vai falar alguma coisa sobre isso. Que coloca o homem, e apenas o homem, em uma categoria singular entre as criaturas. Isso aqui, gente, não é aula de doutrina espírita. Nós estamos pegando o entendimento de estudiosos bíblicos acerca do que está escrito na Bíblia. Que coisa interessante. O homem, e apenas o homem, uma categoria singular entre as criaturas de Deus. Então, nós já vimos aqui nos nossos estudos que quando a gente atinge, né, o princípio inteligente, que é o espíritozinho com E minúsculo, que depois de passar pelos reinos, atinge o reino hominal, quando começa a desenvolver o raciocínio, o senso moral começa a crescer, começa a se desenvolver, a gente começa a progredir intelectualmente e moralmente, né? Então a gente vê que a gente é uma classe realmente singular. Somos melhores do que os outros seres da criação, que ainda estão num estágio inferior? Não, né? É aquela história do Chico, quando fala assim, Chico, você é muito bom, você é isso. Ele, não, eu não passo de um verme. E o Emmanuel corrige ele na hora. Chico, não ofenda o verme. Não ofenda, porque o verme trabalha para Deus e tudo mais. A partir de então, o Chico passou a se chamar subverme. Enfim, são nossos irmãos menores na criação. Mas a distância que esses seres inferiores, o que está no reino animal, tem para o homem é enorme. Chega a dizer o Emmanuel que a distância dele para nós é enorme e é a mesma distância nossa para os anjos. Para os anjos. Então, mas é uma categoria singular. Vamos seguir aqui. Nem me, é raciocínio dos estudiosos, gente. Nem mesmo a morte pode destruir a alma do homem. Está lá de novo, Mateus 10, 28, Jesus falando, né? Pode matar o corpo, mas a alma não. Jesus está comentando isso, gente, naquele momento que ele fala assim, gente, não tenham medo. O que que eles podem fazer contigo? Ah, matar a gente. Matar o quê? O corpo. Mas não mata a alma. Ninguém vai se entregar assim, né, gente, em holocausto, né? Gratuitamente. Não é isso. Tem sempre planos e planos. Então, mesmo o próprio Jesus, ele tinha saídas estratégicas, né? Acontecia alguma coisa em Jerusalém, daqui a pouco ele estava indo para Betânia. Então, existem saídas. Não era o momento. Não é o momento. Paulo de Tarso também, ó, ele podia ter se, sabe, ter se entregue ali em Jerusalém e fala assim: tá bom, faça o que quiserem comer, pode me matar. Ele fala: apelo. Para quem, rapaz? Apelo para César. Que eu sou cidadão romano. Quem leu Paulo e Estevão vai lembrar dessa cena, né? Aí os guardas romanos até pararam, falaram: eita, você é cidadão romano? É, e o Emmanuel explica. Ele, o pai dele, né, que eram de Tarso, lá, gregos e tudo mais, não eram romanos, mas como tinham posses, eles compraram o título romano. Então, nessa hora, Paulo falou: eu apelo para César, apelo para Roma. Fizeram um movimento, levaram ele para Roma, ele ainda viveu muitos anos, escreveu cartas lá da prisão. No momento certo, que não dava mais, que o soldado foi degolá-lo, numa revolta, por causa
Nero mandou tocar fogo em Roma e botou culpa nos cristãos, então reacendeu o ódio. Tiram ele da prisão, vai decapitar, o guarda não consegue. E ele fala: Vamos, cumpra seu dever. Ele tem um amigo muito querido que brinca, né? Fala assim, nossa, o Paulo fez tudo aquilo, no final perdeu a cabeça. Oh, meu Deus. Mas foi nesse sentido de ser degolado, né, gente? Então, assim, tem hora para tudo, tá? Tem hora para tudo. Então, Jesus está falando nesse 10:28 para que a gente não se atemorize. O que que o máximo que pode fazer é matar o corpo. O máximo. O resto é lucro, tá, gente? Em Hebreus também fala isso, a carta aos Hebreus, em Apocalipse, então fala nesse sentido aqui. Esta fé na imortalidade da alma após a morte. Olha, isso, gente, quem está escrevendo são os estudiosos bíblicos. É vívida, né? Faltou um acento aqui, e dramaticamente confirmada pelo aparecimento de Moisés e Elias com Cristo no Monte da Transfiguração. É uma crença que não tem como negar, biblicamente falando, porque tá tão claro aquilo ali, ó, tá aqui, gente. Lá no Monte da Transfiguração apareceu Moisés e Elias. E tinham três testemunhas, meio dorminhocas lá, né? Pedro, Tiago e João, mas apareceu. Então, é confirmada e tem mais confirmação. Olha só, vamos para uma segunda confirmação? Os estudiosos bíblicos trazendo. Se uma confirmação adicional foi necessária, Paulo certamente a recebeu quando foi transportado deste mundo para o cenário celestial, para uma visão do mundo eterno. Então, pronto, Jesus já apareceu lá com Moisés e Elias. Vamos confirmar mais um pouco? Bora. Aí lá vai Paulo e subiu até o terceiro céu e viu coisas maravilhosas. Não satisfeitos, ninguém está satisfeito aqui, então vamos para mais uma confirmação que eles chegaram. Olha só. E ainda uma confirmação adicional pode ser encontrada no fato de Lázaro e outros terem sido restaurados à vida atual depois de suas almas terem deixado seus corpos na morte. Ih, perdeu a vida, perdeu a alma, saiu. Hoje, com a doutrina, a gente entende esse processo. Uma vez desligado, né, a alma do corpo, não volta mais. Desligado. Se voltou, é porque não estava desligada. Não estava desligada. Não tem como. Não tem como, nem cientificamente falando. A própria doutrina explica muito bem o processo da letargia, catalepsia. A ciência hoje explica um monte de coisa daquele processo que a pessoa está como se fosse um coma muito profundo, em que os sinais vitais praticamente não se escuta, não se vê, sobretudo a olho nu. Então, tem ainda essa confirmação de Lázaro e tantos outros que foram trazidos de volta, a filha de Jairo, o próprio Elias lá que trouxe de volta o filho da mulher que ajudou ele. Não satisfeitos? Vamos lá, tem mais ainda. Aqui, a própria ressurreição de nosso Senhor dá naturalmente a maior confirmação da continuidade da alma além da vida atual. Paulo comenta isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 23. Ele discorre tudo isso. Então, gente, não bastava tudo que já se falava da imortalidade da alma, que não se mata o corpo, se mata o corpo, mas não a alma. Temos todas essas comprovações. E por último, do último, o próprio Jesus ressuscitou, voltou, a alma dele voltou. E tem mais, ele anunciou que isso ia acontecer. Ó, eu vou perecer, depois de 3 dias vou voltar. É isso. Olha as conclusões que esses estudiosos chegaram. Até agora, gente, só tem coisa escrita desses estudiosos. Eles falam assim: somente na Bíblia encontramos evidências suficientes para apoiar a doutrina da imortalidade do homem. Todas as outras fontes de ajuda sobre este assunto são vãs e inúteis. Então, eles não tinham como foco nenhuma outra fonte, porque assim, sobre a imortalidade da alma, a gente vai encontrar essas evidências só ali na Bíblia. Só ali na Bíblia. É uma questão muito de fé, como foi falado. Ter fé na imortalidade da alma, né? É uma questão muito de fé.
Segunda conclusão: a evidência bíblica para a imortalidade da alma permeia as Escrituras desde o início dos tempos. E João fala isso aqui no capítulo 19. E atinge seu clímax na ressurreição do Cristo dentre os mortos. Foi citado em Salmos que ressuscitaria, em Atos fala, Coríntios fala. Então, a evidência da imortalidade está desde o começo da Bíblia, desde o começo dessas escrituras. E culmina com Jesus ressuscitando, né, gente? Para dizer assim, é assim mesmo, gente, a vida continua, vamos em frente. Esta evidência não é somente casual e indireta, mas também estudada e sistemática. Então, nesses versículos e capítulos e livros todos aqui, Gênesis, Mateus, João, Romanos, Coríntios, a gente vai ver que a, a imortalidade, ela se evidencia, ela, ela tem uma sistemática, ela é estudada por muitas pessoas. Então, imortalidade da alma não é uma coisa nossa, dos espíritas. Claro, as doutrinas cristãs têm esse relato, têm isso escrito. Então, o bom disso tudo é que os cristãos, ou mesmo os não cristãos judeus, que têm lá os 5 livros de Moisés, por exemplo, já está lá falando dessa imortalidade da alma. Então, existe sim algo mais. Por mais que a gente não queira acreditar, aqueles que são mais céticos e tal, mas nós temos. Quarto, a Bíblia apresenta a imortalidade dos justos e a imortalidade dos ímpios, os injustos, de modo igualmente irrefutável. Então, a gente poderia dizer assim: então os justos têm a imortalidade da alma, os ímpios não, esses, a alma acaba. Não, a Bíblia, as escrituras, elas mostram que a alma é imortal, tanto para um quanto para o outro. E olha que coisa interessante. E, portanto, impossível negar uma sem negar a outra. Então a gente não tem como negar, não, a alma daquele injusto, ímpio e perverso e mau, aquele ali, morreu com ele, o corpo morreu, ele foi também. Não existe mais. Dizimamos, ou dizimou-se, né? Ninguém quer dizimar ninguém. Não, gente, se a gente negar isso, negar que existe imortalidade da alma também para os ímpios, a gente está negando a nossa também. Eu estou me colocando entre os justos, meu Deus do céu. Não, calma, né? Enfim, vocês entenderam. Nós não podemos negar uma nem outra porque a gente está negando a imortalidade, tá? Bom, chegados até aqui, a gente tem mais um bocado de coisa para falar, então vamos acelerar aqui, porque agora eu vou ter que trazer a doutrina espírita para gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos e ele estudou muito esse assunto e trouxe essa maravilha para nós, que é o Livro dos Espíritos, umas perguntas, umas respostas assim que nos situam e, segundo a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, resolve, né, uma série de problemas. Então vamos lá, sobre a alma. O que que diz o Livro dos Espíritos? Nós já vimos a visão bíblica, que tem muita similaridade com o que a gente pensa. Kardec pergunta claramente. Então era uma coisa que alma. Kardec era católico, né? Então existia o conceito. E ele tinha estudado, claro, ele sabe o que que é. Então, o que que é a alma? O que é a alma? Podíamos filosofar à vontade, mas os espíritos não filosofaram, simplesmente escreveram um espírito encarnado. Espírito com exão maiúsculo, um espírito que é um princípio inteligente individualizado, já com raciocínio contínuo. Não estamos falando mais de um animal, sabe assim, que não tem um raciocínio contínuo, enfim, é um espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então, quando a gente fala de alma na doutrina espírita, a gente está falando do espírito quando está encarnado.
Então, quando a gente vê almas errantes, não, são espíritos errantes. Alma penada, não, a alma não está penada, ela está, é o espírito que está penando, vamos colocar assim. Porque alma, na doutrina espírita, ampliando um pouco mais esse assunto que está na Bíblia, né, quer dizer alma, nesse sentido mesmo puro, aquele componente a mais que a gente tem enquanto encarnado, é o espírito encarnado. Desencarnou, volta a ser espírito. O que é que ela era antes? Espírito. Encarnou, é o espírito encarnado, ou seja, uma alma. Tá? Então, é isso que a doutrina fala. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Resposta dos espíritos. Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. E depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. A mesma coisa. Ah, o meu espírito. Eu posso falar. Ah, minha alma. Eu não posso falar minha alma porque parece uma coisa de outra religião. Esquece, gente. Se estamos encarnados, eu posso falar minha alma, meu espírito, porque é meu espírito encarnado, revestido desse invólucro aqui, carnal, temporariamente que a gente está. Na 135, Kardec pergunta assim: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Vocês viram lá que, pelo conceito bíblico, lá desses estudiosos, né, desse dicionário, é, seria tripartite, né? Temos corpo, alma e espírito. Olha o que Kardec pergunta: tem no homem alguma outra coisa do que alma e corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. Então, não existe outro componente inteligente que não seja o espírito ou a alma. O corpo é matéria e o liame que une a alma ao corpo é matéria. E nós já estudamos sobre isso, sobre o nosso querido perispírito. E aqui, vamos lá, que Kardec não se dá por satisfeito e começa a perguntar: qual é a natureza desse liame? Então, como é que é esse liame? Kardec, ele fica insistindo. Não sei se ele ficava querendo reforçar mesmo ou eu queria pegar no contrapé lá os espíritos, né? Os espíritos, coitado, coitado de Kardec, né? Não davam ponto sem nó. Ó, qual é a natureza desse liame? E os espíritos falam semimaterial. Para vocês, ó, vocês aí, humanos encarnados e tudo mais, ele é semimaterial. Por quê? Porque ele não é matéria, não totalmente espiritual também não é a matéria grosseira como vocês estão vendo aí. Então, para vocês é semimaterial. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então a gente já sabe, a gente já estudou bastante, né, sobre matéria, sobre o princípio material, o princípio espiritual, Deus, né, acima de todas as coisas, são os elementos gerais do universo. Kardec então finaliza essa parte para dizer assim: o homem é assim formado de três partes essenciais: o corpo, ou ser material, né, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, o princípio vital que anima o animal, o ser humano, é o mesmo. A alma, então nós temos o corpo e temos a alma, que é o espírito encarnado, do qual o corpo é o quê? Habitação, veste. Pode escolher o que você quiser. Terceiro, o perispírito, o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca, fazendo aquela comparação. Então, Kardec faz um arremate aí com relação à alma. E sobre a imortalidade da alma? Que nós vimos que é um conceito bíblico que já tem, ó, opa, que já tem de muito tempo, né? Que existe uma fé, uma crença na, na, na imortalidade da alma. Não dá para matar a alma. Isso Jesus já falou, então os estudiosos sabem disso. Essa pergunta 83, ela é enorme. Eu tive que colocar ela aqui e vamos aqui devagarzinho para a gente entender a pergunta de Kardec.
Ele fala assim: os espíritos terão um fim. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. E se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. Então, Kardec, ele foi assim, percrustando assim, cada vez mais, para tentar entender. Vem cá, esse negócio aí do espírito, entendi, ele vem de uma fonte aí, tal, divina e tal, mas uma hora ele não vai acabar, não. Ele não vai. Eu dando minhas tintas aqui, né, para coisa. Ele não vai evoluir, evoluir, chegar num ponto que acabou o espírito, não tem mais sentido ele existir, coisa do tipo assim. Por que que ele pergunta isso? Olha o que que ele diz no final. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Então, a cabeça do cientista, né? Nós, seres humanos, será que esse negócio que foi criado não vai ter fim, gente? Tudo que é criado tem um fim, não, né? Em geral. Por que que a alma, o espírito que saiu lá das mãos de Deus, não vai ter fim também? E a resposta dos espíritos é essa aqui, ó. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para repelirdes. Então, calma, não é porque a gente não entende que a gente vai dizer, ah, não acredito nisso. Não, gente, quem faz isso são os céticos, os incrédulos, os orgulhosos. Nós não somos assim. Não é possível. Espírito orgulhoso, nunca vi, né? Quer dizer, tem eu, mas o resto bom. Então, assim, é, a nossa inteligência é muito limitada. Então, a gente repele instintivamente coisas que a gente não entende. Dizem os espíritos: o filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, os espíritos já afirmavam a mortalidade da alma. Kardec deve ter pulado aquela passagem, Mateus 10, 28, que não viu, ou se viu e falou: deixa eu reforçar esse ensinamento. Na 149, Kardec pergunta assim: em que se transforma a alma no instante da morte? Então vamos lá. O que vai se transformar a alma ali na hora que, no instante chamado morte? Os espíritos já tinham dito. Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Então Kardec foi insistente, gente, mas com as perguntas assim muito sábias para esclarecer mais ainda alguns pontos. Então já te falamos, o que que ele era antes da presente encarnação? Espírito. O que vai ser depois também. Enquanto ele está encarnado, chamei de alma. Morreu no instante da morte. Espírito. Volta a ser espírito. Na 150 diz assim, Kardec: a alma conserva a sua individualidade após a morte? Tá bom, volta a ser espírito. Como é que é isso? Sim, a individualidade, gente, não a perde jamais. O que seria ela, a alma, se não a conservasse? Então, uma vez que a gente sai daqueles reinos mais inferiores, entra no reino nominal, que a gente começa a se individualizar, porque enquanto princípio inteligente da criação, a gente perpassa, às vezes em conjunto, em bolos, em bandos, fazendo parte, ajudando aqui e ali. Porque você imagina, os seres microscópicos aí da criação. Tem princípio inteligente ali. Não um, dois, três, tem vários. Quantos não tem nas células? Sabe? Quantos não estão por aí? Enfim, a partir do momento que individualiza, não perde jamais a sua individualidade. Nunca, nunca. Por isso que a metempsicose, né? Essa teoria de que a gente pode voltar, reencarnar em animais, esquece.
Esquece, isso não existe, não tem como, segundo a lei divina, não tem como. A gente não pode retroceder nesse sentido, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Na 151, Kardec ainda pergunta: que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? Então, nós já conhecemos, nós espíritas conhecemos um pouco isso, teoria do panteísmo, coisa e tal, né? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Olha que legal. Sim, a gente volta para um conjunto, mas o conjunto dos espíritos, e não para o todo universal, que seria uma parte de Deus, que dali sai um pedacinho dele, e aí é a minha individualidade. Daqui a pouco eu morri, desencarnei, volto para todo por Deus, perco a minha individualidade. O conjunto dos espíritos não constitui um todo, ele volta para onde? Para o mundo dos espíritos. Quando está numa assembleia, fazes parte da mesma, e não obstante, conservas a tua individualidade. Olha que coisa bacana. Estamos numa reunião, estamos numa palestra, estamos num show, estamos numa assembleia. Estamos ali, mas eu sou eu, vocês são vocês, e assim vai. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Então Kardec insiste. Tá, beleza, então beleza, eu vi que não se destrói, não acaba, não volta para o todo, é o conjunto dos espíritos, mas como é que a gente pode saber que tem individualidade da alma? Como é que a individualidade se patenteia dessa forma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes, ô Kardec? Você não está conversando com os espíritos aí, cara? Você não vê que um é de um jeito, outro é de outro, outro é de outro, né? Se não estiverdes cegos, vereis. E se não estiverdes surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Mesmo com a intuição, a gente sabe, peraí, isso não pode ter sido meu, né? Muita gente mais orgulhosa, né, vai dizer que não, isso é coisa minha, eu sou assim mesmo. Mas, sobretudo, o Kardec e nós que estudamos a doutrina espírita, a gente, através das comunicações, quem não tem oportunidade, ou não teve, ou não tem, ou não vai ter ainda, de estar numa mesa mediúnica, mas tem tantos livros que vieram através de médiums, e médiums, muitos deles sérios, seríssimos, né? Então, tá lá, puxa, só pode ser verdade. Faz todo sentido. Em que sentido se deve entender a vida eterna, então? Imortalidade da alma, vida eterna. Então, existia sim, gente, crença de que as pessoas poderiam viver fisicamente para sempre. Só descobria que isso não dava certo quando a pessoa desencarnava. Aí ela via que não dava. Em que sentido se deve entender sobre a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo, ela é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, o espírito é que tem a vida eterna. O corpo não adianta. Nós vamos mudar de vestimenta, não temos a data, mas um dia mudaremos e voltaremos para outro. Enquanto tivermos a necessidade do trabalho material, para poder, né, que num planeta mais material, mais denso, a gente vai ter que voltar, reencarnar. Uma hora a gente vai parar com isso. Precisamos parar com isso. É isso que João Batista representa, o arrependimento, para que a gente não precise mais ficar nesse processo de encarna, desencarna. Isso tem que acabar, né? O mundo é tão bonito, é tão bom, tão belo, legal. A gente quer viver, a gente se apega aqui a muitas coisas, mas não é o mundo verdadeiro. Esse mundo nosso, então, que é o planeta Terra, cheio de expiações, cheio de provas, é um planeta bonito e belo. A gente tem que se agarrar a essa escola e dizer assim: vou aprender e vou seguir. Mas visando o quê? Eu não precisar vir mais vezes aqui. Talvez uma, duas, três, quem sabe, 10, sei lá. Mas se eu me esforçar bastante, aí eu não queria voltar, não. Só se for necessário. Se for necessário, eu volto. Mas temos que parar com esse processo. E aí a gente entra aqui na Bíblia. Tá? Vou só citar as passagens, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, mas fica assim para na próxima reunião que João Marcos e a Denise vão conduzir, de aprofundar um pouco mais sobre essas passagens e outras que a gente vai mostrar mais ao final aqui, tá? Passagens que estão na Bíblia,
que lembram esse assunto da imortalidade da alma. A alma não morre. Está aqui a referência correta, Mateus 10:28, para aquela passagem que eu coloquei lá no começo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, a gente sabe que inferno não é um lugar circunscrito, fisicamente falando. Vai lá para o centro da Terra, vai para outro lugar que ali é o inferno. O inferno a gente cria a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então, nossa, que inferno que eu estou passando. Então, as situações estão muito adversas. Então, antes a gente tem que temer o seguinte: a nós mesmos, que a gente pode fazer perecer a nossa, não só a alma, mas o corpo também, no inferno que a gente cria. Mas não naquele inferno escatológico e coisa e tal que. Não, isso não é Deus, gente. Isso não é Deus. Esse inferno eterno não é Deus. Tá? Em Mateus 16:21 tem outra passagem. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus já estava dizendo: ó, gente, é o seguinte, eu tenho que ir a Jerusalém. Está escrito, está predito, vai ter que ser lá. Salmos, Jeremias, Isaías, Malaquias, Elias, os lá de trás, todos já estavam avisando que viria, que isso aconteceria. Então eu tenho que ir, tenho que padecer na mão desse, na mão daquele, e vou ser morto. Mas eu vou ressuscitar. Então Jesus já está dando a dica: calma, ó, não podem matar a alma, não podem matar, e eu vou ressuscitar. Um dia que eu morrer aqui, eu vou ressuscitar. A minha alma vai voltar. Eita, passou? Ah, passou. Aqui, vamos voltar. Então, em Mateus 17, de 1 a 4, um texto longo, que ele fala assim: olha só, transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, né? Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Então, não bastou Jesus se transfigurar, ficar resplandecente e aparecer do lado dele dois dos seus grandes enviados da história, Moisés e Elias. E Elias. Como a dizer, olha aqui, gente, a alma continua. Como é que os discípulos souberam que era Elias e Moisés? Acreditaram em Jesus, simplesmente? Pode ser. Será que eles não sentiram? Nossa, é Moisés e Elias, olha só. A alma não morre. E Jesus já provava isso desde enquanto ele estava encarnado aqui entre nós. Em Mateus 28, de 1 a 10, vale a pena a gente ver isso aqui, porque Mateus e Lucas vão falar a mesma coisa. Eu vou ler mais Mateus aqui, depois a gente passa em Lucas, que é a mesma passagem. Que é Jesus já desencarnado ao terceiro dia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Já um fenômeno maravilhoso. Um anjo do Senhor. Então é uma alma ou é um espírito. O que é isso? É um ser à parte? Nós sabemos com a doutrina que não. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Então, Jesus que foi morto. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito.
Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Então, esse anjo aqui, Mateus, né, esse anjo aparece, tira a pedra, fala para as mulheres: que vocês não tenham medo? Chega aí, o que vocês querem? Jesus, né? Pois é, ele não está mais aqui, não. Ele foi crucificado, mas não está mais aqui, não. Ó, ressuscitou, avisa lá para o pessoal. Fala para eles irem para Galiléia, porque ele vai ao encontro deles. Em Lucas, não, desculpa. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e alegria, correram a anunciá-lo. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Então Jesus aparece. A famosa passagem de Maria Madalena, que encontra Jesus, né? Dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então disse Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Em Lucas, é a mesma coisa. Em Lucas 24, de 1 a 9, ele vai repetir com outras nuancezinhas aqui, que são interessantes. Depois é bom ler com calma, porque elas entraram, não viram o corpo de Jesus. Jesus sumiu com o corpo dele, né, gente? Senão até hoje ia ter peregrinação onde tivesse esse corpo. E elas, estando perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes. Então aqui já aparece mais gente. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Que interessante, está na Bíblia. Por que buscais o vivente, a alma que sobrevive, entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então Jesus já tinha dito, esses varões, esses anjos estão sempre repetindo, ó, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. É mesmo, olha, ele disse isso mesmo. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então, elas foram as mensageiras. Em Lucas 15 a 31, esse é mais longo, mas só para a gente começar a caminhar para o encerramento, Lucas, aqui ele retrata aquela passagem do caminho a Emaús, da estrada a Emaús, enfim, a viagem a Emaús. Então, dois discípulos foram a Emaús depois desses acontecimentos todos, e é tão lindo, isso aqui merece um estudo miudinho, sabe? Que é tão profundo, é tão bom, é tão belo, tão bacana, tem cada palavra que a gente consegue separar e fazer um seminário, que nesse caminho de Emaús, esses dois discípulos indo, olha como é que está contado em Lucas. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, Lucas fala isso, se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, pela tristeza, pela amargura, pelo medo. Não estavam vendo que o Jesus estava ali do lado deles, depois de desencarnado, gente, para que não o conhecessem. Então os olhos estavam fechados. E eles lhes disse, Jesus fala para eles: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Nossa, pensou? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, Jesus é muito sábio, quais? Quais coisas, né? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Gente, eles estavam muito desalentados, tristes. Saindo de Jerusalém, indo para Emaús. E Jesus ficou ouvindo aquela história.
ainda os discípulos. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então vários foram e não viram Jesus. Então estava desalento total. Aquelas mulheres podiam estar enganadas. E ele lhes disse, o mestre: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vocês não estão entendendo, gente? Vocês não viram isso? Quando é que vocês vão acreditar? Quando é que vocês vão confiar? Isso estava predito, escrito. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes Jesus, ó, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Então Jesus, sabiamente, falou assim: nossa, mas que incredulidade. Isso tudo ia acontecer. Olha Moisés, olha os profetas, olha, não, não, não. Chegaram no local, Jesus fez menção de que, né, vou seguir meu caminho. E eles o constrangeram. Não, que isso? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Tá bom, fica. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Neste momento que Jesus parte o pão, abre e entrega, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Desapareceu-lhes. Então, olha que coisa maravilhosa, gente. Jesus ficou acompanhando os dois peregrinos, tristes, desanimados, desacorçoados, que estavam descrentes, que até o sopro de esperança que as mulheres Marias deram, muitos não viram, não conseguiram ver, então não constatou. Estavam tristes, estavam com a bateria arriada, fracos. Precisava vir Jesus para dar uma reenergizada naquilo. Quando ele faz aquele símbolo de cortar o pão, que é o alimento básico. Emmanuel tem um estudo maravilhoso no Caminho Verdade e Vida, só falando do pão, dá uma receita de pão ali, como alimento básico. Quando ele deu o básico para eles, abriram-se os olhos e conheceram que era Jesus. É isso, só que para finalizar, o último slide, prometo, antes de passar para os slides dos estudos, a gente precisa de uma vez por todas, enquanto espíritas, pedindo a ajuda do nosso querido aqui, ó, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, entender definitivamente o que representa a morte. Então, a morte para nós é uma coisa muito ainda física, fisiológica. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, por que que se morre? Pela exaustão dos órgãos, seja naturalmente, seja de forma violenta ou provocada e coisa e tal. Mas não deu. Mas e a morte em si, para nós espíritas, o que que é de fato? Porque uma coisa é certa, gente. O espiritismo matou a morte. Então nós não devemos ter medo da morte, e nem acreditar na morte como sendo o fim. Nunca. É ruim, assim, o processo, né? Vamos rever a palavra aqui, não é ruim. Mas, assim, é doloroso. Não o momento da morte, que até isso os espíritos falam que Kardec pergunta: existe dor na hora da morte? Não. A dor está antes, né? E está sofrendo ali, mas na hora da morte não existe dor. Gente, resposta dos espíritos: não existe dor física. Agora a dor moral. Ah, basta a gente ver um perigo iminente, risco de morte, risco do meu corpo perecer. Meu Deus, não fiz nada do que eu devia fazer, aí a dor moral é muito maior. Mas com Emmanuel, lá no capítulo 108 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele vai falar da reencarnação, ele traz isso aqui para nós. Isso aqui,
Acho que devia ficar gravado na mente de todos nós, espíritas, sobretudo. Diz aqui, ó, opa, aqui, no concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. É isso, gente, que Emmanuel fala. E olha, eu falei espírita, mas ele está falando para o cristão. De todas as lições divinas que a gente recebe em relação a esse assunto, para nós cristãos, a gente tem que entender que apenas um tipo de morte existe de fato. É quando a gente está com a consciência culpada, normalmente a gente começa a morrer. Em vida. Em vida. Aí sim, estamos morrendo. Então, vamos tentando o máximo que der nos livrar, né, desses desvios da lei, para não termos essa mente culpada, para a gente não experimentar a morte, que está até na Bíblia. Experimentar a morte. Tá? Gente, era esse o assunto, mas nós temos aqui várias referências evangélicas. Nós fizemos só 6 dessas 12 que estão aqui. Tem muitas mais. Só aquelas que eu trouxe lá de Wycliffe, tem muita coisa para se estudar. Referências doutrinárias, nós temos aos montes, Kardec na Gênese, no Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Céu e Inferno, o Evangelho, para falar sobre a imortalidade da alma, o temor da morte que a gente não tem que ter, o que é o Espiritismo, obras póstumas. E aí a gente vai partir para as obras subsidiárias. Emmanuel tem várias passagens. É, Leon Denis tem o livro Voltei, para quem não leu, ele é um divisor de águas para muita gente, porque o irmão Jacob, que é o nosso querido Frederico Figner, né? Encarnado ele era Frederico Figner, usou um pseudônimo de irmão Jacob, espírita, diretor da Federação Espírita Brasileira, achando que, tinha vários méritos, né? Achando que, por ser espírita, por ter tido contato com vários mentores, né? Como Bezerra de Menezes, em espírito e tal, achou que ao desencarnar ia ser fácil. Não foi. Então, uma prova da imortalidade da alma e são lições maravilhosas, tá? Então, vale a pena a leitura desse livro aqui, o livro Voltei, tá? Então, gente, é isso. Foi-se o que eu tinha Xaxá, para meu falar. querido. Falei até demais e tá aberto aí, viu, para quem quiser. Silvia, toca o barco aí, por favor. Vou Eu só acho compartilhar aqui. que a certeza da imortalidade que a gente tenta ter, né, que a gente, eu digo que a gente tem, né, que a gente caminha para ter e a gente afirma que tem, né, com a doutrina, é um dos maiores bálsamos para o coração humano, né? Que a gente percebe que quando o nosso corpo frágil, humano, quando a gente vê o corpo frágil e humano dos nossos entes queridos cumprindo o ciclo, não é o fim que aguarda, né? Mas é a continuidade de uma jornada, né? É, a gente percebe que a gente é peregrino, a gente é peregrino no tempo, né? Nós somos cidadãos de uma eternidade. E essa verdade que você nos trouxe tão bonita nos convida a viver uma com responsabilidade, lembrando que cada gesto nosso, cada pensamento de amor, de descuido, repercute além dos limites da vida, né? E essa imortalidade da alma nos chama a plantar sementes de bondade hoje, porque os frutos a gente vai colher e nos acompanharão amanhã. Então, a morte é inevitável, a morte é um fato, a morte existe, né? E essa certeza transforma a nossa vida. E então a gente encerra esse estudo, a gente caminha para encerrar esse estudo
com mais renovação ainda, né? E uma bela lembrança foi a Revista Espírita de 1868. As mulheres têm alma, né? Que a gente percorre que nem sempre foi. Tem, então, carrega esse preconceito até na alma feminina, né? Então, é uma bela lembrança e uma bela lição de casa para a gente ler. Desligo o câmbio. Então, eu deixo para, se alguém quiser falar, por favor. São muitas coisas bem lembradas aí. Kardec e Jesus aqui, trazendo esses ensinamentos, a gente não tem erro, viu, Silvia? A gente fica embevecido, né? E uma coisa que me chamou muita atenção aqui é com relação à passagem de Emaús mesmo, né? Porque é tão bacana. Você vê mesmo que depois de tudo, né? Tá na Bíblia. Jesus ainda vem ali, dá um alento, tipo assim, o que é que tá acontecendo, tal? Por que essa tristeza? Tô aqui, sabe? Então a gente tem que ter essa confiança, né? Tem que ter essa fé de que, como você falou, a gente tem que preparar bem, fazer o bem sempre, né? Porque, como os estudiosos bíblicos aqui falaram, a imortalidade da alma é para os justos e para os ímpios. Ou seja, se a gente não fizer bem feito, a alma vai continuar do mesmo jeito. Mas o que que a gente vai, vai receber de herança ou recompensa dessa nossa vida aqui, por ter sido ímpios, né? A mortalidade é a mesma. O corpo não vai perecer. E na próxima reunião, acho que a gente vai falar justamente disso. Acho que a gente vai falar É isso mesmo, da vida futura. Então, beleza, a gente já teve essa ideia da imortalidade da alma e tudo mais. Mas e aí? Como é que é essa continuidade, né? Será que está todo mundo parado lá, os anjinhos lá esperando a gente, ou não, né? E o paraíso, como é, né? Aí depois nós vamos falar sobre o plano espiritual. Olha que coisa bacana, uma sequência bem legal, viu? Então, mas assim, Silvio, eu concordo contigo, a gente tem que realmente fazer nosso papel para que a gente não tenha essa consciência culpada, para a gente não experimentar a morte, que aí já é um bom caminho, tá? Eu vi que na atividade se preparou ali para falar, salvo engano. Não, né? Ah, tá. Mas é isso, da minha parte, câmbio e desligo também, viu? Então, falei demais. Considerações finais. Não, de minha parte tá tranquilo, não sei os demais aí, viu, gente? Mas foi muito bom estar com vocês aqui. Semana que vem vai ter uma continuidade desse assunto, então nos preparemos para isso. E daqui a 15 dias a gente retorna com vida futura, a gente comentar. Alguém para fazer a nossa prece de encerramento? Natividade, minha querida. Isso, vou fazer. Tá ouvindo? Gratidão, minha querida, perfeitamente. Amado Mestre Jesus, nossos queridos mentores espirituais, nosso querido irmão Estevão, nosso querido Emmanuel, nós estamos neste momento agradecendo por mais essa oportunidade de renascimento primeiro, né? Renascer nesse planeta de provas e expiações, passar por tudo o que precisamos passar para crescermos. Agradecer pelos seus ensinamentos, pelo Evangelho em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que nos conceda a possibilidade de cada vez mais termos consciência do nosso papel, do nosso dever como espíritos criados para a luz. Termos consciência da necessidade da vida eterna. Assim, nós te pedimos pela paz no mundo, pelo nosso país. Te pedimos pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes espíritas, principalmente no Brasil, que nós sabemos ser a pátria do Evangelho. Te pedimos hoje pela nossa querida Denise,
mas é o seu aniversário, bem como pelos nossos irmãos que nos auxiliam a cada dia, hoje especialmente o Xaxá e a Sílvia. Agradecemos por todas as oportunidades que nos são dadas a cada dia, a cada minuto dessa nossa existência. Na vibração dessa prece, nós pedimos aos nossos queridos mentores que nos abençoem, abençoe os nossos lares, abençoe os lares daqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes, e que a tua paz, a tua luz, Mestre querido, esteja sempre sobre nós, tornando-nos pessoas melhores. Assim seja. Gratidão, meus queridos. Ótimo estudo. Que assim seja. Maravilhoso. Que assim seja. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima quarta, meus queridos. Grande abraço, gente. Muito obrigado aí, boa Um semana a abraço. todos. Muito obrigada, Xaxá. Muito obrigada a todos vocês. Maravilhoso, Ah, muito obrigado, bom. Xaxá.